Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Think, a chave de suas finanças. Meu nome é Emerson Bisco e neste vídeo eu vou falar sobre a estrutura básica da demonstração do resultado, ok? Bom, a demonstração do resultado é uma demonstração que compõe o conjunto das demonstrações contábeis obrigatórias. Juntamente com o balanço patrimonial, ela é uma das demonstrações mais importantes. A demonstração do resultado também é conhecida aí, muito conhecida, aliás, como demonstração do resultado do exercício. Eu tenho esse vício ainda de falar este nome, porque eu sou da velha guarda, né? Então, alguns anos atrás, a nomenclatura mais utilizada era DRE, demonstração do resultado do exercício. E eu tenho muito esse vício. Esse nome está caindo em desuso, né? O pessoal mais jovem, mais novo aí que está tendo contato com a contabilidade já não utiliza mais, né? As pessoas estão utilizando a nomenclatura de demonstração do resultado somente, mas é a mesma demonstração, ok? Bom, de uma maneira simplificada, a demonstração do resultado tem como objetivo apurar o resultado de uma empresa através da junção de forma padronizada de tudo que a empresa vendeu menos tudo que ela gastou para executar a sua atividade fim. Ou seja, a demonstração do resultado vai juntar ali, né, num padrão, né, tudo aquilo que ela vendeu, menos todos os gastos, custos, despesas e impostos de uma forma organizada e padronizada para se chegar a um resultado que é um lucro ou um prejuízo. Então, essa estrutura padronizada vai reunir de forma sintética todos os ganhos e gastos que a empresa obteve com suas nomenclaturas padronizadas. Bom, primeiro que eu chamei aqui de forma sintética porque serão agrupados de acordo com os grupos que vão aparecer na DRE, que eu já vou explicar logo na sequência. E eu coloquei entre aspas padronizadas porque algumas nomenclaturas na demonstração do resultado elas aparecem às vezes com um nome um pouquinho diferente, que no momento aqui que eu for mostrar a estrutura para vocês, eu vou mencionar essas pequenas diferenças, mas nada assim de tão absurdo, tão difícil de se compreender, ok? Bom, então vamos lá à estrutura da demonstração do resultado. Começando aqui pela receita bruta de vendas, que é tudo aquilo que a empresa vendeu com os devidos impostos que ela vai ter que recolher sobre estas vendas. Então, o termo receita bruta de vendas significa isso. Muitas pessoas acabam confundindo o termo receita bruta, já que ele é muito utilizado um outro nome, com um outro nome chamado faturamento, né? Muitas pessoas falam qual é o faturamento da sua empresa, quanto a empresa faturou hoje, quanto a empresa vendeu, qual que foi a receita bruta. E a palavra faturamento, por muitas pessoas, principalmente as mais leigas em contabilidade, em finanças, acha que faturamento é lucro. Então é muito comum empresas fazerem seu merchanda dizendo faturamos tanto, franquias, né? Empresas de franquias, as propagandas, tem lá o faturamento estimado dessa franquia é de X mil reais por ano. Então não se iluda com faturamento, não adianta nada uma empresa faturar milhões, bilhões e o custo e despesa dela for tão alto que gera um lucro muito baixo ou gera até prejuízo, tá? Então esse é um ponto muito importante para quem está aprendendo. Não confunda faturamento, receita bruta de vendas, com lucro, né, que são totalmente distintos. Até para diferenciar o faturamento do lucro, a primeira linha da DRE não, da DR, né, da demonstração do resultado, olha eu com meu vício, né? A gente chama de top line, né? Topo da linha do topo, né, que é a primeira linha da demonstração do resultado. E o lucro chama-se bottom line, que é a última linha, né? Então tem essa grande diferença entre faturamento e lucro, são totalmente distintos, um está do lado oposto do outro, ok? Logo na sequência vem as deduções das vendas, então começa-se com os abatimentos e deduções, que podem ser abatimentos, descontos por negociações comerciais após a venda, como por exemplo avarias,
mercadoria fora do padrão que o cliente pediu, mercadoria errada, às vezes o cliente fez um pedido de um produto, mandaram outro, mas aquele outro produto ele também comercializa, então ele não vai devolver, ele acaba ficando, mas aquele produto tinha um preço diferente. Enfim, tem várias situações que podem ocorrer aí que a empresa vai ter que abater do valor que ela vendeu. Então, acidentes na entrega, então é muito comum acontecer acidentes na entrega, no qual as mercadorias são perdidas, então a nota fiscal vai ser cancelada, tudo isso vai ter que ser abatido da DRE, porque a empresa, no momento que faturou, ela registrou isso na DR, né, na demonstração do resultado, e efetivamente ela acabou não vendendo, porque aquilo se perdeu, cancelaram, o cliente não quis mais, desistiu da compra. É muito comum do mundo comercial acontecer algum desses casos, tá? Então é uma das deduções. Outra dedução que do meu ponto de vista é a mais importante são os impostos sobre vendas. Então são todos os impostos que a empresa tem que pagar quando ela vende. É lógico que aqui eu não vou entrar nos detalhes, mas dependendo do tipo do enquadramento fiscal, pode variar bastante esses impostos, principalmente quando a gente fala de Simples Nacional. Então, os impostos sobre vendas podem ser o ICMS, o IPI, PIS e COFINS, o ISS, ou no caso do Simples Nacional, ou qualquer outro imposto incidente sobre o valor da venda. Tá? Então, impostos sobre vendas, o próprio nome diz que são impostos gerados sobre o valor da venda. Então, receita bruta de vendas menos os abatimentos e deduções, menos os impostos sobre vendas, né? Então, veja aqui do lado que eu coloquei o sinalzinho de menos, simplesmente para ajudar no entendimento. Quando você vai ler uma DRE de verdade, numa demonstração contábil, não tem essas indicações, né? Menos, você que tem que saber que são deduções que ocorrem da receita bruta de vendas. Então, receita bruta menos abatimentos e deduções menos impostos sobre vendas é igual ao valor da receita líquida de vendas, que foi aquilo que sobrou efetivamente para a empresa sem os impostos que ela paga sobre as vendas e sem os abatimentos e deduções, ok? Na sequência vem o custo das vendas. Aqui no custo das vendas, dependendo do tipo de empresa, tem uma nomenclatura diferente. Então, numa empresa industrial, eu tenho o custo dos produtos vendidos. Numa empresa comercial, o custo das mercadorias vendidas. Numa empresa prestadora de serviço, o custo dos serviços vendidos. E tem empresa que é mista, né? Empresa que é indústria e prestadora de serviço, ou comercial e prestador de serviço. Então a nomenclatura genérica é custo das vendas. E o que entra aqui no custo das vendas? Tudo aquilo que a empresa gastou para executar aquela atividade fim dela, sem que seja a parte administrativa e comercial dela. Então, por exemplo, uma indústria, o que ela gastou para fabricar o produto dela, uma empresa comercial, o que ela gastou ali para vender, contando aquele produto que ela está vendendo. Uma empresa prestadora de serviço, o que ela gastou para executar o serviço. Bom, isso precisaria ser mais detalhado, mas não é o foco aqui do vídeo. Tem outro vídeo aqui no meu canal de contabilidade de custos, no qual eu explico mais sobre custos e despesas. Então, se você tiver interesse em entender um pouquinho melhor, dá uma buscadinha lá que você vai encontrá-lo. Então, receita líquida de vendas menos custo das vendas chega-se ao resultado bruto, ou também chamado de lucro bruto. Ou ainda, né, quando eu falei sobre, entre aspas, padronizadas, né, que as nomenclaturas são padronizadas, é justamente aqui que começa você, às vezes, encontrar um nome numa demonstração de uma empresa, um outro nome numa outra, mas são pequenas variações aí que não influenciam muito no entendimento. Eu acho que é bem simples. Existe uma terceira nomenclatura aqui, que não é tão diferente dessas duas, que coloca-se prejuízo e ou lucro bruto. Então tem algumas DREs que vêm com esta nomenclatura aqui, mas todas elas acabam remetendo aqui no resultado da receita líquida menos o custo das vendas. Eu particularmente gosto da nomenclatura resultado bruto. Então você está vendo aqui o resultado que a empresa obteve com as suas vendas, menos os impostos, as deduções, menos os custos, ok? Na sequência vem as despesas operacionais, mais outra dedução. As despesas operacionais são subdivididas em despesas com vendas, então tudo aquilo que a empresa gastar com vendas, propagandas, fretes, representações comerciais, despesas com comissões de vendedores,
e as despesas gerais e administrativas, tudo aquilo que ela gastou para administrar a empresa. Tá? Então, como eu mencionei lá na parte de custos, se você tiver interesse em entender um pouquinho melhor, né, a diferença de custos e despesas, dá uma olhadinha lá no vídeo sobre contabilidade de custos. Então, a somatória das despesas com vendas mais as gerais e administrativas é o valor total das despesas operacionais. Então, tomando o resultado bruto menos o valor das despesas operacionais, chega-se no resultado antes do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Tá? No caso de empresa que faz parte do Simples Nacional, a DRE terminaria aqui. Então, esta nomenclatura já seria o resultado líquido, o lucro líquido. Tá? Não teria continuidade. Agora, no caso de empresas enquadradas no lucro real e presumido, aí tem a continuação, que é justamente a dedução do imposto de renda e da contribuição social, que são dois impostos incidentes aqui basicamente sobre o lucro da empresa. Não vou entrar nos detalhes aqui também, porque o cálculo desses impostos no lucro real é feito de uma maneira, no lucro presumido é feito de outra, tá? Então não vou entrar nesse mérito, mas são dois impostos aí que a empresa paga, né, teoricamente sobre o lucro. Se a empresa for do Simples Nacional, estes impostos estão juntos dos impostos sobre vendas. Então, no caso do Simples Nacional, a empresa do Simples Nacional paga imposto de renda e contribuição social? Sim, só que ele está dentro do Simples. O Simples é um único imposto e o Simples ele entra aqui nos impostos sobre vendas, junto com os demais. Então, não tem necessidade de separar o imposto de renda e contribuição social para colocar aqui na DRE de uma empresa do Simples Nacional. Até porque esses dois impostos são bem pequenos quando comparados com a de lucro real e presumido. Elas pagam um valor bem baixo, ok? Então, o resultado antes do imposto de renda e contribuição social menos o imposto de renda e contribuição social chega-se no resultado líquido, ou também chamado de lucro e ou prejuízo líquido, que você pode encontrar também com esta nomenclatura em algumas demonstrações de resultado de algumas empresas. Como eu disse, eu particularmente gosto muito da nomenclatura resultado líquido. Então, você tem que se atentar aqui que esse resultado, né, se for um lucro, né, significa que o valor das vendas foi superior a todas as deduções que a empresa teve. Se ela tiver um prejuízo, o valor das deduções superou o valor da receita bruta de vendas, ok? Bom, então isso é a estrutura básica de uma demonstração do resultado. Eu chamo de básica por quê? Porque algumas empresas, principalmente as empresas maiores, principalmente as empresas de capital aberto que estão listadas na Bolsa de Valores, possuem mais componentes na demonstração do resultado, que eu vou abordar em outro vídeo, já que esse vídeo aqui ele tem como objetivo começar a ensinar a parte mais básica sobre a DR, para que você entenda essa estrutura, ok? Bom, então é isso. Convido vocês para visitarem aí meu site www.finki.com.br. Dá um joinha aqui no vídeo. Me siga aqui no YouTube, Instagram, redes sociais, Facebook. E eu queria desejar aí muito sucesso a todos vocês, que vocês sempre continuem estudando, se interessando por finanças, que este mundo é muito fascinante. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.